Olá, queridos professores das nossas escolas. Hoje é um dia muito especial. Nós denominamos essa série de vídeos que a Josi daqui a pouco vai explicar, mas nós denominamos essa série de vídeos em Compartilhando Saberes. Então, esse vídeo tem também como título Adaptação Curricular Interdisciplinar e vocês vão entender por que está entre aspas. Então, é um material proporcionado pela diretoria de ensino de Suzano. Nós agradecemos muito a Mara Silva Biotto, que é a nossa dirigente regional de ensino, a Kátia Aires, a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, e estamos aqui, né? Para quem não me conhece, Márcia Buto, eu sou PEC, então professora especialista em currículo de língua estrangeira moderna. Estão também comigo aqui nessa telinha, olha que fantásticas, meninas lindas! E vocês vão ter a oportunidade de conhecê-las, tá? Então, assim, é muito importante quando a gente está nesse movimento, né, de proporcionar este vídeo, né, nesse mês tão especial, e daqui a pouco a Josi vai explicar o que é. Então, assim, essa equipe maravilhosa que eu falei há instantes, sou eu, Márcia Buto, a Josiane Marques, a PEC de Educação Especial, ela já vai falar com vocês, viu? A Fernandinha, professora de língua inglesa, e a professora Cíntia, que elas também vão se apresentar daqui a pouco, tá bom? Então, os objetivos, então, desse nosso bate-papo, a gente pode dizer que é realmente um bate-papo, né, Josi? Em primeiro lugar, e meninas, é refletir sobre a adequação, a adaptação curricular interdisciplinar e também socializar uma prática exitosa aí entre língua inglesa, trazida pela professora Fernanda, e ciências, também trazida pela professora Cíntia. Então, para a nossa provocação inicial, eu trago uma frase desse ícone da educação, Paulo Freire: se aprende com as diferenças, não com as igualdades. Então, neste livro, que eu convido vocês, que eu estou apaixonadíssima, é o livro Práticas Inclusivas e o Ensino de Língua Inglesa, e ensino de inglês, das autoras Juliana Dias e Lilian. Ele traz aí no capítulo 4, né, essa provocação inicial que se aprende somente com as diferenças e não com as igualdades. Então, pensando nisso, nós trouxemos aí duas questões disparadoras. Então, a primeira é: qual o maior desafio quando a gente fala em adequação curricular, ou adaptação curricular, ou flexibilização curricular? E aí a Josi vai trazer essas várias nomenclaturas que ela vem trabalhando nas ATPCs aí, proporcionadas pela Diretoria de Ensino Suzano. E quando a gente fala em adaptação, adequação, flexibilização curricular, quando a gente fala sobre tudo isso, e quando a gente fala em interdisciplinar, o próprio nome, interdisciplinar. Então, pensando nisso, eu vou, então, pedir para que a Josiane tome a frente aí do palco virtual. Então, Josi, esse palco virtual é todo seu e ela vai contextualizar um pouquinho desse trabalho lindo que essas professoras trazem hoje. Então, passo a palavra para você, Josi. Muito bom, agradecida pelas palavras, fico muito contente de estar aqui mais uma vez, né, falando da educação especial. É sempre muito bom essa oportunidade que a gente tem de falar dos alunos, dos estudantes elegíveis ao serviço da educação especial dentro das escolas. E aí, eu não poderia deixar de lembrar, de falar, de situar aqui a questão do trabalho dessas professoras na escola Sebastião Pereira Vidal, uma escola PEI, daqui da região de Suzano, e assim, um trabalho bem legal que foi feito, né, o ano passado, no período que nós estávamos em aulas remotas, um trabalho muito gratificante.
e muito assim grandioso que a gente desenvolveu na escola. Então, a contextualização e esse trabalho interdisciplinar foi realizado entre as disciplinas, entre os componentes curriculares protagonismo juvenil e tecnologia, também ciências, que eram ministrado pela professora Cíntia, e língua inglesa, que era ministrado pela professora Fernanda. Então, a proposta inicial era a partir de um relatório descritivo do aluno, né, o estudante elegível ao serviço da educação especial, foi levantado todas as características, as habilidades do aluno a partir do anexo 1 e anexo 2, e aí foi proposto que as professoras fizessem o anexo 3, que é a adaptação curricular. E, assim, pensávamos, né, que elas iriam trabalhar separadas, né? Pensávamos que elas iriam trabalhar cada um dentro do seu componente curricular, naquela preocupação de adaptar e oferecer o melhor, o mesmo conteúdo adaptado, adequado a esse aluno da educação especial. Mas surgiu um trabalho excelente, assim, muito legal, que assim foi muito bem-vindo pelo aluno, pela família do aluno que nos acompanhou, desse trabalho interdisciplinar. Então, também por que a gente está falando bastante sobre a educação especial, né, nesse mês de agosto? Porque no dia 22 nós comemoramos, né, aí o Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual, sendo a deficiência intelectual uma das maiores que tem, né, na rede de ensino de Suzano Ferraz, né, que é a nossa abrangência aqui da Diretoria de Ensino de Suzano. E também no nosso calendário inclusivo, a gente destaca aí da semana do dia 21 a 28, a semana da pessoa com deficiência intelectual. Então, são ações voltadas para essa conscientização, para se falar da deficiência intelectual, né? E se falar desse aluno que está dentro das escolas e principalmente dessa adequação do currículo. Então, eu não vou demorar mais, né? Porque tem aí duas convidadas que vão explanar aí o que foi feito nessa construção desse anexo 3, adaptação curricular. Então, eu passo a palavra para as professoras Fernanda e Cíntia. A palavra é de vocês. Josi, antes das professoras lindas, maravilhosas, aí tomarem a palavra, eu gostaria, em nome da nossa diretoria de ensino, agradecer a toda a equipe gestora do Sebastião Pereira Vidal, PEI, por estar aí sempre colaborando conosco, trazendo aí as contribuições das duas professoras, né, Josi? Em nome, então, de toda a equipe aqui da diretoria. Então, um grande abraço a toda a equipe do Sebastião Pereira Vidal, que gentilmente cedeu esse horário, né, das professoras para que elas pudessem compartilhar com todos vocês os saberes dela. Olá, eu sou a professora Cíntia, professora de Ciências, e eu sou a professora Fernanda, professora de Inglês. Sejam todos bem-vindos e gostaríamos de compartilhar nossas experiências que tivemos o ano passado com a professora Josi aqui na escola. Você pode compartilhar, Márcia, por favor, o nosso trabalho? Os slides que a gente enviou? Isso. Se você ampliar aqui, ó, no Canva, ao lado do Canva, a imagem acho que fica mais clara para eles. Na volta. Peraí. É na setinha. Isso, por favor. Perfeito. Que acho que assim fica mais fácil de visualizar, né? A gente separou, eu e a Fê, um dos nossos trabalhos que a gente realizou durante a época do ensino remoto para compartilhar hoje com vocês. Pode ir passando, Má. A gente vai mostrar aqui o anexo 3 que a gente fez, né, Fê? A gente recebeu
com as orientações e o suporte necessário para a construção desse anexo da Josi. Então, todo o nosso trabalho foi desenvolvido em conjunto, a Josi sempre esteve próxima nessas orientações. Além desse anexo número 3, a gente também teve acesso ao outro anexo do aluno. Peço desculpas para vocês pelos barulhos, é que aqui na nossa escola está tendo o feirão das eletivas, tá? Então, vocês vão ouvir um pouquinho das falas dos alunos passando aqui próximo à nossa sala, tá? Então, esse anexo 3, ele foi todo construído depois da gente conhecer o aluno, porque a gente não tinha tido um contato, né, Fê, pessoalmente, devido ao ensino remoto. Tanto eu quanto a Fernanda era nosso primeiro ano aqui no Pereira Vidal, então quem fez esse elo, né, essa ligação do aluno com a gente foi a Josi, de primeiro. Ela apresentou os alunos, ela trouxe para a gente quais eram as características dele, quais são as habilidades que ele já tinha desenvolvido, o que precisava ser trabalhado, e a partir de então a gente foi adequando ao nosso conteúdo, né? Aí a gente separou aí na expectativa de aprendizagem as habilidades tanto da área da Fê, que é o inglês, quanto da minha, que é ciências, protagonismo e tecnologia, e a gente fez as nossas expectativas do que a gente esperava ali trabalhar com esse aluno, né? Que a gente indicou aí para vocês com essa setinha vermelha, tá bom? Eu lembro que quando a gente estava construindo esse anexo número 3 das atividades, eu lembro que a Josi veio e conversou, que ela explicando para a gente que como era um período remoto, a gente tinha que se colocar também no lugar do pai. Pode passar, Márcia, por favor. Que a gente precisava se colocar no lugar do pai, né? E imaginar que aquele pai também não sabia desempenhar o nosso trabalho em sala de aula. Então, a gente precisava ter essa preocupação de alertar o pai, que ele precisava auxiliar esse estudante na realização. Porque o aluno ali, com deficiência intelectual, ele não saberia só pegar essa atividade por si só desenvolvê-la, ele precisaria de um acompanhamento. Como nenhuma de nós duas estaríamos próximos, a gente acabou colocando essa observação para eles na época, pedindo para que eles auxiliassem. A gente dava total suporte para eles através do WhatsApp, que era a ferramenta que a gente tinha. Então, a gente sempre tinha esse contato muito próximo com a família também, né? Aí, a nossa atividade foi toda desenvolvida pensando nesse aluno, num aluno específico aqui da nossa escola que tem a deficiência intelectual, tá? Pode passar, Mar. Aí, juntamente com a Cíntia, nós começamos a verificar na habilidade minha de inglês pertinente à série que ele estava, ao bimestre que ele estava, do currículo em ação, e aí o conteúdo que seria pertinente que o aluno conseguiria aprender, né? O mínimo que fosse, porque nós não queríamos que ele ficasse sem conhecer aquele conteúdo pertinente daquele ano, né? Independente da situação que ele estivesse, nós ficávamos em diversas conversas, né? Levávamos tempo para construir. Não foi fácil, porque tinha um no 6º, no 7º, no 8º e no 9º. E nós compartilhávamos todos os nossos currículos, né? Que teríamos no de inglês, protagonismo juvenil, tecnologia e ciências. Então, às vezes, nós tínhamos que pensar em 4 disciplinas para um único aluno que tinha uma deficiência intelectual, o outro era deficiência física, o outro era deficiência motora. Então, a gente se adequava a cada um deles, para que ele pudesse resolver da melhor forma possível e pudesse, pelo menos na minha matéria em inglês, conhecer, né, algumas coisas que pudessem ajudá-lo no dia a dia, assim, ter um conhecimento, mesmo que pequeno, mas possível de entender o que passasse na sua vida, né? A gente teve essa preocupação de trabalhar de forma interdisciplinar, até mesmo para não sobrecarregá-los, né? Sim. E a gente ficou preocupada, se cada professor fosse mandar uma atividade, essa atividade tivesse 4, 5 exercícios, isso iria acabar desmotivando o aluno, né? Porque ele ficaria sobrecarregado. Então, acabou surgindo dessa forma, a ideia de trabalhar junto. Aí a gente foi adaptando o meu conteúdo com o dela, a gente buscou por vídeos, como a gente mostra aqui, a gente enviava o link para eles assistirem o vídeo. Além de enviar o link, como tinha uma certa dificuldade por parte de alguns pais, até mesmo de acessar, a gente enviava o próprio vídeo, não só o material, porque todo esse material que a gente está compartilhando aqui com vocês foi enviado para eles em PDF. Então, todos os links eram enviados depois também, o vídeo certinho, indicando em qual momento eles deveriam assistir. Então, no caso desse exercício aqui, ele precisava assistir esse vídeo que falava sobre ecossistemas, tá? Era apresentado para ele de uma forma mais ilustrativa, ali para ele poder compreender.
A Josi também repassava para a gente que a gente tinha que ter essa preocupação da duração do vídeo que a gente ia escolher não poderia ser um vídeo muito longo, né, Josi, por causa da questão da atenção dele. Não podia ser, a gente tinha que tomar cuidados também da forma como o conteúdo era transmitido, devido à compreensão como que seria. Então, não poderia ser sobrecarregado de termos, de palavras tão técnicas assim. Ficaria um pouco mais difícil para ele fazer isso sozinho, tá bom? Pode avançar, Márcia, por favor. Aí ele assistiria esse vídeo e depois ele teria que ligar, né, Fê? A gente colocou aí as questões para ele, tanto no português, com destaque em azul para ele, quanto no inglês, a tradução para o inglês, com destaque em vermelho. E todas essas palavras foram retiradas daquele vídeo sobre ecossistemas que ele assistia, né? Aí aqui nessa atividade ele teria que ligar os pontos relacionando a escrita do português para o inglês, tá? Pode passar. Que é um conteúdo, como é interdisciplinar em inglês, no próprio currículo de inglês, tem, então, no sexto é ciências, no oitavo é geografia, tem a parte de história, então, em cada ano tem uma disciplina. Então, geralmente, com os outros professores, eu costumo trabalhar em conjunto, né? E nós coincidimos do quê? De fazer uma única atividade para esse pai, para facilitar, né? Tanto para ele quanto para a aprendizagem do inglês, que hoje em dia, né, está sendo mais valorizado dentro da rede, né? Então, aqui nesse outro exercício, depois dele relacionar lá as palavras da escrita no português com o inglês, ele teria que relacionar com a imagem, tá? Então, ele relacionava a imagem, teria que identificar aqui, né, as colunas, a gente pegou as imagens, essas imagens eram diretas do vídeo, então se ele assistiu o vídeo com atenção e foi conversado, porque a gente explicava para os pais na época que ele tinha que assistir o vídeo junto para tentar explicar ali o que estava acontecendo. Então, se ele teve a atenção ali que ele teve na época, porque ele conseguiu, né? Sim, lembra? Com certeza. Ele tinha que relacionar essa imagem ao nome ali, ao termo que aparece para ele em inglês também, tá? Aí a questão número 3, que é o próximo slide, ele vai mostrar ainda sobre os ecossistemas. A gente indicou o nome, tanto a escrita, a gente sempre teve esse cuidado de colocar o inglês, porque esse aluno específico, ele falava pra gente assim, inglês é difícil, pro. Sempre quando a gente falava, olha, tem uma atividade de inglês, ele ficava assim, não, ciências eu sou bom, mas inglês é difícil, ele falava. Então, a gente tinha essa preocupação de tentar acalmá-lo colocando a tradução do lado. Então, a gente usava o português e usava o inglês com ele também. E aqui ele tinha que relacionar, né? Cada um dos ecossistemas a gente indicou por cores, e ele teria que pintar, mesmo dentro desse espaço que a gente delimitou para ele, que a gente falava, olha, quando você for pintar, tem que ser com calma, tenta respeitar o espaço que está por aí, porque a gente trabalhava isso também, que era uma orientação que a gente tinha recebido da Josi na época, né? Também a letra, né? A letra em tamanho ideal para que ele pudesse enxergar e também para ele pudesse reconhecer, né? Não podia ser a letra cursiva. Né? Então, a gente tinha também nem esse cuidado. Minúscula, nada. A gente sempre escrevia em caixa alta para que ele pudesse fazer a leitura, para ele ir se acostumando, porque nessa atividade não tem. Mas em outras atividades que a gente trabalhou com ele, a gente trabalhava essa questão da letra maiúscula, da letra minúscula com ele, porque ele queria que a gente escrevesse só em letra maiúscula. Sim. Ele já estava habituado. E a gente falava que não, que ele tinha que conhecer também a letra minúscula, porque aí no momento que a palavra aparecesse dessa forma para ele, né? No começo, de imediato, ele era um pouquinho mais resistente, mas eu acho que ao longo do ano, né, Fê, ele foi até se soltando bastante, porque ele foi percebendo que ele começou, não sei dizer se foi porque ele se sentiu mais confiante, acredito eu que seja isso. Ele se sentiu mais confiante diante para poder realizar ali por conta as atividades. E ele foi se acostumando, essa resistência foi diminuindo com o tempo. Ele era perceptível o prazer que ele sentia. Tanto que quando a gente volta para o presencial, ele reconhece. Sim. Eu e a Fernanda, na época a gente estava de máscara, a gente teve que mostrar o rosto para ele, aí ele deu aquele start, falou, é a professora do vídeo e tudo. Porque a nossa chamada com ele era por vídeo chamada, né? E era toda a conversa assim pelo Meet que a gente fazia na época para dar as orientações também, porque às vezes ele precisava de orientação para atividade, como a gente não estava presente, a gente parava pelo Meet, fazia a ligação, a chamada por vídeo também com ele, tá bom? Pode passar. Aí, no próximo exercício que a gente tem, era o exercício ainda sobre aquela questão do ecossistema, sobre o vídeo que a gente usou. Essas características físicas do ecossistema que a gente pegou também foram retiradas do vídeo, foram citadas lá. E ele tinha que trabalhar a coordenação motora dele.
Então, a gente falava que ele tinha que cobrir esse tracejado, esse pontilhado, até o ponto principal do nosso mapa aqui, do nosso esquema, que eram as características físicas. Isso a gente percebia para ele que era um pouco mais difícil. E ele ficava até um pouco bravo para poder fazer isso daqui. Porque de começo a gente via, não sei se a gente lembra, toda vez que ele ia cobrir o pontilhado, ele ia com calma assim, mas daqui a pouco ele pegava e fazia o que? Ele saía das ordens e falava assim, não, mas chegou lá. Não. E ele falava assim, não pode. Ó, você tá saindo. E ele ficava meio arredio, assim, quando a gente falava, mas com uma certa persistência nossa, e falar para ele, respeita o espaço, respeita a linha, tem que cobrir para trabalhar, para escrever melhor. Quando você explica para ele o porquê que ele tem que realizar tal atividade, para ele fica muito mais claro. E a gente percebia que nesse aluno em específico, ele falava assim, ok, vou fazer. E na próxima atividade, ele falava, ele lembrava, olha, eu fiz. Ele não conseguia fazer o exercício todo, trabalhar a coordenação motora no exercício todo. Mas ele falava, ele lembrava que a gente chamava a atenção dele. Aí ele falava, não, essa daí eu fiz, ó, nessa daqui saiu. Então, a gente percebia, essa foi algo que a gente conseguiu notar nele. Toda vez que ele entendia o porquê que ele tinha que fazer o exercício, a resistência dele diminuía. Era difícil, mas ia, através de muita conversa, né? Mas ele conseguia compreender e acabava topando fazer. Fernanda, eu gostaria só de fazer uma colocação. Que trabalho maravilhoso, não? Praticamente você tirou o conteúdo do caderno lá de língua inglesa. Praticamente nós temos esse mapa, esse mesmo mapa no caderno, né? Belíssimo trabalho, hein, meninas? E também, assim, conforme o aluno, né? No caso, por exemplo, numa sala, aqui nós temos, assim, uma sala que tem um aluno com deficiência intelectual, juntamente com uma motora e juntamente com uma outra deficiência. Então, a gente tinha sempre esse cuidado de adequar essa mesma série, esse mesmo material para os três. Então, a gente pensava assim, não, para determinado aluno, nós vamos fazer assim. Esse mesmo conteúdo, ele não vai conseguir fazer assim, a gente mudava a estratégia. Para esse é mais fácil desse modo, mas tentando levar em consideração o que estava pedindo o currículo, tanto da minha disciplina quanto a dela. Tanto que havia conteúdos que não se batiam. Então, a gente, né, tentava verificar o que era mais próximo, sempre da menor possibilidade de ele ter aquela resistência, né? Porque a gente sabe que é difícil para o pai, é difícil para nós também, foi difícil, horas e horas de adaptação de cada um desses alunos, né? Então, você vai ver, aqui a gente mostra de geografia, né? Tem um que nós temos de ciência, que era o corpo humano, né? Então, nós fomos trabalhando assim, cada um, e quando veio para o presencial, aí eles viram que era nós, e aí eles ficaram mais encantados ainda, né? Josi, a Josi pode fazer o depoimento depois. Muito bom. Pode passar, Márcia. Próximo. Aqui, ó, também a gente ainda falava sobre o ecossistema, sobre os vídeos, a gente pedia para ele assinalar aqui as imagens, né, marcando com um xizinho, que era o organismo, e quais das imagens iam compor a fauna, que tinha sido discutida dentro daquele vídeo também. Então, a gente pegou um vídeo, a gente tinha essa preocupação também de não exceder, né, de não colocar muitos vídeos para ele, porque chega uma hora que cansa para a gente, né? Então, a gente sentia isso também. Então, a gente pegava um vídeo e usava tudo que podia daquele vídeo. A gente usava as imagens, as falas, tudo que a gente pudesse retirar do vídeo para poder aplicar em atividade, a gente fazia isso também, tá? Pode passar. Meninas, uma observação nessa anterior, elas tinham todo o cuidado, né, para as pessoas que estão vendo na anterior. Márcia, pode voltar, Márcia. Elas tinham todo o cuidado em retirar do vídeo as imagens, mesmo o aluno tendo uma escrita irregular, não sendo alfabetizado 100%, elas levavam em consideração não só a imagem, mas apresentavam também a escrita, como já foi falado, em caixa alta, letra maiúscula, tipo bastão, porque eles estavam num processo de alfabetização. Então, é muito importante para os nossos estudantes da educação especial, né,
que seja oferecida essas duas condições, a imagem, para que fique mais claro o entendimento, e a escrita, né? De uma forma simples, objetiva, em caixa alta, né? Para que ele vá treinando também o olhar. E elas tiveram assim todo o cuidado em desenvolver esse trabalho com as características do aluno, que foi passado para elas, e a gente só orientava nessa questão do tempo, do vídeo, da imagem, da clareza, de ser objetivo, né, na comanda delas, e o resto elas fizeram esse trabalho maravilhoso. Pode continuar, meninas. Obrigada. Aí depois a gente vai entrar no outro vídeo. Nesse vídeo que a gente selecionou, aqui ele já era, ele explicava termos em inglês, né, Fê? Sim. Ele mostrava imagens. Você pode falar, Fê, mais do vídeo? Então, eu tinha essa pretensão, né, até demais, porque ele só ouvia em português, mesmo que ele não entendesse, mas a imagem representa muito, a gente trabalha muito com imagem. Então, a gente tentava pegar o mais próximo que tinha no caderno do aluno, as imagens, até retirava um print para poder montar a atividade, e também o vídeo mais curto possível em inglês, que ele pudesse ter uma noção do idioma que existe, não é só esse mundinho que ele estava, mas existe um todo, né? E para ele reconhecer que nesse caso aí das catástrofes naturais, também, né, poderia estar escrito em inglês, ele pudesse reconhecer num outdoor, se ele visse num jornal, se ele ouvisse uma rádio, né? Então, isso é presente no dia a dia, né? Aí, a partir desse vídeo, a gente vai fazendo outras atividades também. O que a gente sentia, pode passar, o que a gente sentia, assim, eu acho que é legal compartilhar, que quando a gente desenvolve sozinha uma adaptação dentro da minha disciplina ciência sozinha, é só uma mente aqui, só eu pensando nisso. E quando eu e a Fê, a gente se juntou, tinha momentos que me davam um branco, eu não sabia o que fazer, e a Fê vinha e ela complementava, por mais que os nossos conteúdos, os nossos componentes aqui eram diferentes, as duas pensando junto facilitava muito. É que nessa atividade que a gente está mostrando, está só ciências e inglês, mas a gente fez interdisciplinar também com matemática, que também entrou e veio junto com a gente fazer orientação de estudo, que tinha também na época, não para essa série, mas para outras séries. Sim. Também veio e fizeram junto com a gente. Então, o legal do interdisciplinar é que são muitas pessoas pensando em prol de um mesmo objetivo ali, sabe? A gente compartilhava uma com a outra. Eu lembro que a gente fazia muito isso, eu e a Fê. A Fê perguntava para mim, qual que é a sua habilidade? Eu falava para ela, ela me contava dela, e a gente começava a pensar junto. Por mais que ela não tenha domínio da minha área e eu não tenha do dela, a gente se complementava, sabe? Eu acho que isso é importante. Vem como um apoio para a gente, né? E, claro, a gente conseguiu fazer todo esse trabalho. Eu sempre ressalto isso, eu sempre vou ressaltar, Josi. E só foi possível porque você deu todo o amparo que a gente precisava. Porque senão a gente não teria conseguido da forma como foi. Essa proximidade entre nós duas aqui e você foi o que possibilitou criar. Porque você sabe da minha insegurança, da insegurança da Fê, a gente não tinha essa confiança, Márcia, para fazer. Mas aí a Josi, ela foi chegando aos pouquinhos, ela foi cativando, ela foi apresentando, foi, acho que tirando muito... Não sei se a gente pode falar que são rótulos, não sei se são os muros que a gente vai criando para se distanciar, falar assim, não, adaptação não é para mim, tem que vir pronta, não sei eu que tenho que fazer isso, sabe? E a Josi, ela vai tirando, ela vai mostrando que a gente, dentro da nossa área, também a gente consegue fazer isso. E que não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente imagina que é uma coisa simples, assim, que a gente vai fazendo. Olha que fantástico, Josi, parabéns. Eu acho que, olha, eu vou entrar no meio dessa conversa, porque é um bate-papo gostoso, né, Cíntia? Quando você traz desse trabalho, a importância desse trabalho interdisciplinar, dessa coisa colaborativa, né? Dessa coisa que a gente não faz sozinho, a gente tem medo, a gente lembra da provocação inicial da questão disparadora, né? E o que fazer, como fazer. Então, nossa, eu estou amando esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que os professores que estão nos acompanhando também estão amando, porque, assim, a forma com que, através desses slides que estão sendo apresentados por elas,
traz... Eu fecho meus olhos aqui, Fernanda e Cíntia, e vejo o currículo de língua inglesa, mas também sendo trazido por ciências, pelo olhar, pelo seu olhar, e também por tecnologia, pelo protagonismo juvenil, como que é o nome? Você dava uma outra, um outro orientação de componente, né? estudo. Tem Orientação. tecnologia, protagonismo e ciências aqui. Mas teve Então, momentos assim, que foi com orientação de estudo. orientação de matemática estudo. também. Matemática. Então, assim, ela traz aí várias disciplinas, na verdade, componentes curriculares, né? Juntos, trabalhando na questão em prol da educação inclusiva. Gente, é maravilhoso, né? Olha aí, deixa eu passar a palavra de novo para elas. Então, nessa atividade, a gente teve também aquele mesmo cuidado de colocar o termo aqui em inglês e a tradução para ele em português. Então, ele tinha essa calma de que está escrito em inglês em cima, mas tem a tradução ali embaixo também. E a gente pegou imagens também do vídeo. Nessa atividade, a gente também busca trabalhar com ele a questão da coordenação motora dele, porque era uma das grandes dificuldades desse aluno, tá? Então, cada atividade que a gente fazia, a Josi mandava para a gente o anexo 2, né, Josi? Se eu não me engano, 3. o que vinha o resumo dele. Ah, sim, 2. Acho que é o 2. Ela mandava para a gente esse resumo sobre o aluno, sobre o que trabalhar e como o que ele já tinha bem desenvolvido, e a gente usava para montar as atividades, tá? Pode passar, Má. E também havia umas atividades de alguns alunos que a gente pedia o quê? Mandava o vídeo, tipo, tem um que é sobre as eleições. Que nós montamos. É verdade. E esse aluno, ele não sabia escrever, então ele só movimentava. O dele era o jogo. Isso. Né? E aí a boca, né? E assim isso. só indicava. Isso. Então, o que acontecia? A gente pedia ou para falar, gravar, né? Mandar a resposta para a gente. E é sempre o cuidado, um trecho pequenininho do vídeo em inglês, um em português, né? Que era do protagonismo. E aí ele tinha que gravar uma fala. Teve um aluno que fez, né? E mandou para a gente. Ele não sabia escrever, mas ele falava. E o outro era para fazer o joguinho, que a gente pedia só que pontuasse se ele gostou com os rostinhos, né? Para ele falar se ele gostou do vídeo, se ele não gostou do vídeo, o que ele achava. Perguntava se ele havia compreendido a ideia do vídeo. Teve algum outro que a gente montou um quebra-cabeça, mandou para ele também. Então a gente foi adaptando bastante. Sim. Isso fez com que a gente trouxesse para a sala de aula também, né? Porque o interdisciplinar não fica só na educação especial. A gente trouxe também para a sala de aula. Então, em certos momentos, eu e a Fê, a gente se junta e fala, olha, eu acho que dá, hein? Acho que casa esse conteúdo, vamos fazer junto, porque as duas dão aula para as mesmas turmas, então facilitou. E a gente sente falta disso, porque no começo, quando você começa a trabalhar de forma interdisciplinar, é um gasto de energia assim absurdo, você fica exausta, porque é tudo muito novo, então você está aprendendo a fazer aquilo. E a gente percebeu que no começo foi assim, mas que quando a gente foi se aproximando no final do ano letivo, já era tudo muito rápido. Vamos fazer dessa forma, ó, que isso dá certo. Eu acho que isso... Então, a gente vai se tornando mais fácil com o tempo. Eu acho que é a nossa resistência um pouquinho. Foi um pouco resistência nossa também no início, assim, mas a gente se adaptou bem e deu. Foi uma adaptação para ele, foi uma adaptação para a gente também, para o nosso dia a dia. Então, facilitou. Aqui a gente pega... Voltando a falar da atividade, tem um outro vídeo também que aqui foi mais voltado para a questão do conteúdo, eu lembro que era de tecnologia, né, Fê? Sim. Então, a gente pegou partes do vídeo de tecnologia e pedia para ele verificar a informação, se falava sobre fake news esse vídeo. E ele tinha que falar, né, se era correto ou não compartilhar essa informação. Só que para saber, ele precisava ouvir o vídeo, assistir o vídeo, onde a personagem desse vídeo, ela contava o que poderia compartilhar e o que não poderia. Então, ele só conseguiria verificar se ele prestasse atenção lá naquele vídeo, tá? E pode passar, Mar. Para o próximo. Acho que travou. Será o da Márcia? Acho que acabou travando dela, né, Josi? Mas aí, depois dessa atividade, a gente tem uma outra atividade até que, se eu não me engano, é de protagonismo juvenil, que a gente traz também para poder apresentar. A gente sempre teve esse cuidado, é um vídeo bem curto, um vídeo que tenha uma fala muito mais próxima, sabe? E algo que é importante, que a Josi sempre frisou para a gente, não infantilizar, né? A gente tinha essa preocupação de não procurar por vídeos infantis ali, sabe? Aquela coisa, mostrar que as atividades estão de acordo com a idade dele, com o que está sendo proposto. Aqui é o vídeo que eu falei, atividade, né?
que é a atividade de protagonismo juvenil, ele tinha que assistir o vídeo, foi onde a Fê falou que ele apontava com as carinhas, a gente colocou esses emojis para ele, as questões aqui vêm em inglês para o aluno e a gente colocava a tradução ao lado. A mesma coisa a expressão, né? A gente indicava o inglês e o português também para ele. E toda atividade que a gente fazia, absolutamente todas, a gente tinha que ofertar a devolutiva para ele. Então, a gente pegava a atividade de volta, do jeito que a gente apresentou para vocês, a gente montava slides também e ia indicando para ele, assim, onde que ele errou e onde que ele acertou. E não, que aqui a gente não tem, né, para mostrar para vocês agora, mas nas atividades a gente sempre soltava uns confetes. Esse aluno, nossa, ele é fã do Lucas Neto. O mundo dele é o Lucas Neto. E a gente colocava o Lucas Neto comemorando cada vez que ele acertava. E cada vez que ele acertava, ele pulava junto com o Lucas Neto. Ele ficava, ai, não acredito, ele gostou, ele gostou. E ele comemorava junto. Porque a gente tem que comemorar os avanços dele. Igual nas primeiras atividades que ele fez, nossa, eu lembro que tinha vários erros, né? O que é comum. Sim. Só que cada acerto dele a gente procurou comemorar muito. E a gente comemorava, a gente via que ele ficava esperançoso por isso. Ah, será que o Lucas Neto vai curtir ou não vai? E a gente tinha essa, sabe, essa delicadeza de mostrar para ele, ó, a gente errou nessa, mas vamos corrigir. A gente buscava também repetir, principalmente atividades de coordenação motora com ele, para lembrar ele, ó, você lembra, na aula passada você fez errado, mas aqui você acertou. Porque você tem que mostrar para ele que ele está avançando. Ele tem que ter essa noção de que ele está construindo passo a passo e que, assim como a turma dele, ele também vai. Só que são ritmos diferentes, eles não vão... Eu não aguento, eu tenho que falar uma coisinha. E assim, essa questão de falar do que ele errou e do que ele acertou é muito importante também, porque é uma devolutiva, né? Porque assim, os alunos, eles sempre esperam dos seus professores uma devolutiva. Os nossos alunos que são da educação especial, isso é motivador, isso incentiva eles, esse progresso, né? Que às vezes o professor acha que são mínimos, mas quando esses progressos são evidenciados para o aluno, torna-se como se fosse uma alavanca para ele continuar se esforçando, porque num simples exercício onde ele tinha que fazer a questão da coordenação, do tracejado, ou de uma situação onde ele tinha que fazer por falta de paciência, às vezes ele fazia correndo e não fazia correto, aí até a Cíntia comentava, olha, você poderia ter feito melhor aqui, eu sei que você tem condições, e depois isso, que ele acertou, ou que ele indicou corretamente, foi evidenciado, nossa, isso para ele era assim, a estima dele ia lá em cima. E quando ela trouxe, que aí foi uma preferência dele, dessa questão do Lucas Neto, e quando ela trouxe uma devolutiva com o Lucas Neto, ela criou um vínculo, as duas criaram um vínculo tão grande com ele, que ele ficava ansioso, esperando o dia da aula, né? E ele ficava preocupado. Antes dela entrar na sala do Meet, ele falava, será que está certo, Josi? Será que está certo? Será que ela vai gostar? Ele perguntava, ela vai vir hoje? Ela não vai vir? Ele perguntava da gente, ela não vai vir hoje? E assim, ele tinha assim, no começo ele tinha bastante resistência em relação ao componente, principalmente de inglês, porque ao ver de todos, o bicho-papão dos componentes curriculares. Ele falava, eu não sei falar nem português, professora, como que eu vou falar inglês? E eu falava, calma, agora você vai aprender, você tem que ter paciência, porque assim como era, são os rótulos, né, que a sociedade coloca nos componentes, então é muito difícil aprender a língua estrangeira, é muito difícil falar uma outra língua, né? E aí, com essa junção das duas, assim, além delas crescerem enquanto profissional, elas tinham que pensar muito na questão do aluno em si, dos alunos, né? Porque elas não faziam só para o meu aluno com deficiência intelectual, elas também cresceram muito na questão profissional,
porque uma começou a olhar para o componente da outra e pensar nas possibilidades, e oferecendo o mesmo conteúdo do currículo. Isso é o mais importante. Eu vou parar de falar, senão elas não falam. E assim, esse ano você até assistiu, né, na comemoração do Dia das Mães, que eu comecei assim, com essa turminha, e ele ficou encantado. Ele, na hora que nós gravamos o vídeo, e no dia também da apresentação, ele cantando em inglês, né? E ele demonstra, assim, a felicidade. Esse já é um outro caso, né? De um aluno que também é especial, mas de outra sala, não é o mesmo aluno que a gente estava falando agora. Então, eles se emocionam, né? E a gente se emociona também quando vê eles participando. Quando eles vêm atrás de você e perguntam, e te cumprimenta e fala com você, professora, eu tô ouvindo a música do Let It Go, e ele gosta do Let It Go, e ele canta, vamos cantar. É muito emocionante. E eles ficam na expectativa, esperando. Sim. O que eu vou fazer hoje? E uma preocupação também que a gente tinha, quando a gente retornou isso já para o presencial, não diretamente com esse aluno, mas foram outros da educação especial, ele falava assim, porque a minha atividade não é igual ao do meu colega. Sim. Então, você tinha que explicar para ele a questão do ritmo, do desenvolvimento deles, que o conteúdo era o mesmo, mas que era adaptado, e que ele ia aprender tanto quanto os outros. Só que a gente usava formas diferentes com cada aluno, e que ele não era o único para isso, sabe? Ele precisa entender isso, que por mais que a sala apareça ali para eles, de que só o meu é diferente, só eu aprendo dessa forma, não é. Todos nós somos dessa forma, né? A gente aprende de forma diferente, eu aprendo de um jeito, a Fê aprende de outro, e eu acho que a gente precisa esclarecer para eles o que normalmente, na correria do nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo, né? A gente acaba que naquela correria, tanta pressão, dá conta de conteúdo, dá conta de avaliação, fechamento de nota, nossa, é tanta coisa, que esse espaço para refletir, para pensar um pouquinho de que como é importante você esclarecer para ele o porquê que a atividade tem que ser diferenciada, mas que o conteúdo é o mesmo, a gente passa a não ter. E eu acho que isso é importante, que a gente tem essas reflexões. A gente passou a ter, eu pelo menos, né? Sim. Não sei, mas eu passei a ter com a Josi depois que eu conheci a Josi. O pessoal deve estar pensando, nossa, mas é puxar saco da Josi. Mas não, gente, eu aprendi muito, muito com a Josi, sabe? Ela me deu um suporte, assim, que eu não tinha. E durante a pandemia, assim, foi o meu porto seguro também. Não só o meu, da Fê também, que a gente recorria bastante, né, Fê? Sim. Tudo a gente recorria para a Josi. Ela conhecia o pessoal da educação especial, não só da deficiência intelectual, muito, né? E dos porque outros. Você já tinha, você já os conhecia há muito tempo, então Sim. facilitou muito para nós, né? Outro fator também, que quando era no remoto e meio presencial, eu trabalhava muito com o autista, né? Os cards. Então, nós usamos bastante os cards no presencial, né? Mostrando, falando, pronunciando. Ele até chegou quando foi no 6º ano. Ele chegou a cantar, né? A musiquinha que eu tinha ensinado, né? Do 6º ano do 1º bimestre, que tinha uma musiquinha que falava, e ele chegou em casa, a mãe até gravou a música e colocou no Face. Eu fiquei muito emocionada quando me mostraram, né? Mas, assim, é gratificante, muito gratificante trabalhar com os alunos da educação especial. Particularmente, eu estou gostando muito. Nossa, Josi, olha, eu preparei um card aqui muito carinhoso, porque, assim, olha, apaixonante. Então, parabéns, né, professora Cíntia e Fernanda, pelo trabalho desenvolvido, né, especialmente no momento tão delicado, né, Cíntia e Fernanda? E que trabalho bonito envolvendo as disciplinas. Então, quando a gente trouxe saberes, né, esses saberes que serão compartilhados durante este mês, é saber que vocês também são muito especiais, a importância desse trabalho colaborativo, e a gente só tem uma palavra, né, Josi? Gratidão, meninas, e eu não poderia terminar, né, Josi? E aí eu passo a palavra para a Josi, depois para as meninas, trazendo essa questão que foi trabalhado durante toda essa nossa conversa desde o começo, que é na educação de uma criança, no contexto de inclusão, é preciso criar
fortes e criativos aportes para fazer travessias significativas pelo fio do conhecimento. Então, eu trago também desse livro maravilhoso, convido vocês a ler, e é da Simone Ellen. Então, mais uma vez, né, Josi? Gratidão, meninas, arrasaram. E passo a palavra, então. Um grande beijo para vocês. Josi, passo a palavra para você. Só agradecer, né? Só agradecer a companhia, a troca, né? O compartilhar da vivência delas, né? Eu fiz a minha parte, mas muito mais elas fizeram, né? E é isso. Não tem nem o que falar dessas duas. Maravilhosas. Então, vamos terminando aqui, meninas. Gratidão mais uma vez. Um grande beijo para toda a equipe da escola, tá bom? Obrigada. Tchau, a todas. Beijo, parabéns pelo trabalho. Tchau. Tchau. Bye, bye, bye.